ele faz essa crítica contundente, né, brilhante, porém ele chega ao final, não tem saída. Não tem saída. Né? E aí ele vai se preocupar em buscar uma alternativa. Né? Dentro da sua genialidade, vai buscar uma alternativa. Porque aqui ele está criticando a sociedade feudal, o regime absolutista, que nós podemos pegar isso aqui hoje, essa crítica que ele faz, e analisar as sociedades existentes hoje, nos dias de hoje. Né? Que nós vamos chegar a conclusões semelhantes em vários aspectos. Né? Então, sendo impossível esse retorno ao estado natural, né? Mas, ao mesmo tempo, né, o homem não pode renunciar, se é impossível, né, voltar ao estado anterior, o homem não pode renunciar à liberdade, aos direitos de humanidade e à sua soberania, seu direito, sua liberdade, ele não pode renunciar a isso. Pois assim, procedendo, se assim ele fizesse, ele estará renunciando à sua própria qualidade de homem e aos direitos de humanidade, o que é incompatível com a natureza humana. Né? O homem natural não é bom nem mal, não é dotado de razão e vive numa relação, né, harmônica com a natureza. Não é isso? Então, mas, se não é possível, ele não pode renunciar à sua liberdade, aos seus direitos de humanidade e à soberania, como é que pode tornar isso possível? Como superar essa realidade, esse tipo de sociedade que ele acabou de fazer uma crítica profunda, radical, de uma forma às vezes até poética. Não é? Então veja, o que é a questão que ele se coloca? Não é? É encontrar uma forma de conciliar liberdade e autoridade, combinar a igualdade e a liberdade naturais com a garantia de sobrevivência e a felicidade. Então, como resolver essa contradição, esse antagonismo? Né? Em lugar de destruir a igualdade natural, mas pelo contrário, substituí-la por uma igualdade moral e legítima naquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, se tornam iguais por convenção e por direito. Então vocês observam que ele pensa de uma forma multilateral e ampla, né, essas possibilidades, que ele está levando em consideração que há diferenças entre os membros dessa espécie, essa espécie animal, sapiens sapiens, que se humaniza. Não é? Então essa é a grande questão, como tornar isso possível. Não é? Como é possível substituir a igualdade natural por uma igualdade moral? Porque não é possível mais o retorno à igualdade natural. Como substituir por uma igualdade moral? Que deve ser assegurada por convenções e direitos, transformando essa igualdade natural em igualdade civil, a ser assegurada através do contrato social, que expresse uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Aqui é importante ressaltar que quando ele fala defesa da propriedade de cada um, tudo aquilo que tem, não a grande propriedade. Ele aqui não está defendendo, não está teorizando da propriedade individual ilimitada, porque a propriedade, segundo Rousseau, deve garantir o direito à vida, à felicidade e à igualdade. Né? Então aqui não se trata de propriedade ilimitada, né? E sim daquilo que possa permitir a vida e a felicidade. Né? Então ele vai realizar isso no livro chamado O Contrato Social. Né? O direito individual submete-se ao social. Então veja, tem o indivíduo, porém ao participar deste novo pacto que está do contrato social, esse indivíduo, ao ser membro soberano de participar deste pacto, ele tem que submeter-se ao resultado daquele pacto, daquele contrato que ele é membro participante. Então o individual tem que se submeter ao social, o que é negado radicalmente por Locke.
não é? Porque o centro de Locke é o indivíduo. É o indivíduo e o sistema representativo. Aqui, o Rousseau está criticando radicalmente essa noção que é elaborada e sistematizada pelo John Locke. Não é? A soberania do indivíduo se identifica com a soberania do povo, com a soberania popular, que ele vai chamar de vontade geral. Não é? Na soberania do povo, não há uma relação de submissão e dependência, mas limites à autonomia individual. O contrato efetiva-se pela vida em sociedade e pelo estabelecimento da soberania, que reside no povo, na vontade geral e não no indivíduo, assegurando-se a cada um, em sua união com todos, que ele obedeça somente a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Aqui há uma engenharia muito interessante, pensamento político muito interessante, é que tem o indivíduo, que é o que vai participar desse processo do contrato social, não é? Ele participa do contrato social, estabelece as normas, as leis, e ao ele estabelecer essas leis, ele passa a criar uma identidade com aquilo que ele soberana e livremente decidiu. Se ele soberanamente decidiu e elaborou esses princípios do pacto, ele deve respeitar, porque ali está expressa a sua vontade. Como o contrato é o resultado de um acordo, de um contrato entre indivíduos, né, esse ato de realizar o contrato ou o pacto social, cria-se o quê? Cria-se uma vontade geral. Vontade geral que está expressa nas leis e nas normas, que é ato do indivíduo, ao mesmo tempo que é um ato da sociabilidade desse indivíduo a qual ele deve submeter-se. Então, o indivíduo, soberanamente, ele é elaborador e resultado dessa vontade geral que ele tem que submeter. Não é? Ou seja, o individual não se sobrepõe ao social. Não é possível permitir, segundo Rousseau, não é, alguém agredir a soberania popular ou a vontade geral. Não é? É muito interessante esse raciocínio, como é que ele trabalha essa dialética, não é? Como é que ele trabalha a relação do indivíduo sendo dotado e vivendo de sociabilidade, vivendo em sociedade, decidindo sobre a vida e os rumos dessa sociedade. Não é? Nesse sentido, não é? Ele passa a obedecer, respeitando a vontade geral, ele passa a obedecer a si mesmo. Se ele passa a obedecer a si mesmo, ele continua tão livre quanto antes, porque ele continua soberano. Não é? Mas aqui tem alguns elementos a serem desenvolvidos que é interessante também. Né? Então, para que o pacto se efetive, é necessário um corpo político legítimo, que é assegurado através da legislação, mas que assegure a garantia da liberdade e da igualdade. Então, veja, um corpo político que é resultado do pacto, que expressa, não é? Esse corpo político, ele vai expressar através de legislação para garantir a liberdade e, veja, interessante, a igualdade. Não é? Porque ele não está aqui raciocinando e pensando na propriedade limitada. Não está pensando nesse sentido. Então, o corpo político, segundo Rousseau, deve ser a expressão da vontade geral e ele deve ser dotado de legitimidade, porque ele foi resultado da vontade e decisão soberana dos indivíduos, dos pactuantes. Não é? O que será concretizado é uma legislação que tenha como objetivos principais a liberdade e a igualdade, de forma a não permitir que exista no seio da associação qualquer espécie de dependência entre os indivíduos. Então é interessante aqui o momento que ele está sempre reafirmando, né? Liberdade, igualdade, liberdade, igualdade. Né? E essa legislação, esse pacto, não pode permitir que haja a submissão de um sobre outro, a imposição de um sobre outro.
Isso é uma garantia básica do pacto que está expresso na vontade geral. Né? As leis não são de um homem, de uma assembleia de representantes, um produto de decisão da maioria, ou uma soma de vontades particulares, mas sim a expressão da vontade geral. Não é? Então, você, aqui no caso, o indivíduo, o homem, exerce a sua soberania, procurando realizar-se, satisfazer suas necessidades, seus interesses, ao mesmo tempo que ele tem que levar em consideração as necessidades e os interesses do outro. Não é? Por quê? Porque o princípio básico é a liberdade e a igualdade. Não pode haver a submissão de um sobre o outro. Esse é do contrato social. Não é? O contrato deve determinar a forma de funcionamento do corpo político e até a propriedade deve ser passível de alienação, tendo como objetivo atribuir-lhe uma função social, como elemento garantidor da vida, da liberdade, da igualdade e da felicidade. Então veja aqui, a primeira questão importante a destacar que ele admite a propriedade, não a propriedade limitada, não a propriedade que permite um sobrepor e oprimir o outro, mas a liberdade que garanta o quê? Garanta o direito à vida, a liberdade, a igualdade e a felicidade. Por isso, a propriedade não pode ser ilimitada, que ela deve ter necessariamente uma função social. Não é? Daí hoje, nos dias de hoje, não é? A gente ainda ouve isso aí, o MST, não é? Com o lema, terra para quem nela trabalha. Terra não pode ser utilizada para especulação, para intensificação da acumulação, não é? Para esse dissabor que nós vivemos, que o agronegócio, que não é pobre porra nenhuma, desculpa a expressão, não é? É a intoxicação da terra, é a ruptura do princípio do pacto aqui, segundo Rousseau, porque permite que uma parcela minoritária da sociedade acumule fortunas incomensuráveis, ilimitadas, e outra parcela está excluída, está na periferia das cidades, morrendo de fome, de insalubridade e agora de pandemia. Não é? Aquele que se recusar a obedecer à vontade geral, que foi resultado do contrato, não é? E que é um ato para garantir a liberdade e a igualdade civil, será constrangido a fazê-lo, o que não significa senão que o forçarão a ser livre. Então, quando impõe o princípio do pacto para que aquele que não quer respeitar tenha que respeitar o princípio do pacto, ele está realizando a sua própria vontade, porque ele é membro desse pacto, ele é parte integrante dessa vontade geral, não é? Então ele está sendo forçado a ser livre, porque ele foi livre e soberano ao participar do pacto. Essa é, portanto, a condição pela qual cada cidadão, desde que entregue sua soberania à pátria, se garanta contra qualquer dependência pessoal. Então vocês observam que ele faz uma dialética da relação do indivíduo, da vida em sociedade, não é? Mas desde que tenha o princípio da liberdade, da soberania e da igualdade, não permitindo que haja a exploração, a imposição, não é? A coerção de uns sobre outros. Não é? O contrato, nesse sentido, substitui a perda da liberdade natural, transformando essa liberdade natural em liberdade civil. E, para assegurá-la, o homem, que é soberano, é detentor da sua vontade, tem liberdade de decidir, de ir e vir, né? Submete-se à vontade geral, que é a vontade de todos como resultante do pacto, que é, ao mesmo tempo, sua própria vontade e a expressão de sua liberdade. Ou seja, o indivíduo se realiza não individualmente, ele se realiza enquanto componente de um corpo social, de uma sociabilidade. Não é? O contrário é a degradação, é a opressão. Não é? Na sociedade civil, o povo é soberano para elaborar suas leis e ele próprio deve obedecê-la, pois elas são a expressão da vontade de cada um. A obediência a essas leis significará uma submissão às suas próprias decisões. Isso porque cada cidadão é parte integrante do poder soberano.
Então não há essa dualidade, não pode abrir mão da soberania. Não é? Mesmo participando do pacto, não é? O homem continua soberano, ele continua sendo detentor da soberania. Ele pode delegar atividades, tarefas, não é? E não representatividade. Tá? Não existe sistema representativo em Rousseau. Ele é crítico feroz ao sistema representativo. Tá? O desenvolvimento da legitimidade do corpo político não se restringe ao ato inicial do pacto. É necessário que os princípios sob os quais se fundamenta sejam um processo constante de busca dessa legitimidade, que deve ser refeita a cada instante. Não é? Então, prevendo que há possibilidade de desenvolvimento, metamorfoses, que haja outras realidades, aquele pacto, aquelas leis, aquelas instituições, não é? Aquelas normas podem não estar adequadas. Então, como o indivíduo é soberano, não é livre, ele vai e refaz o pacto, ele reelabora o pacto. Não é? Mas o quê? Mas o princípio básico é esse, a liberdade e a igualdade. Não é? Para tal, faz-se necessária a criação de instrumentos adequados à consecução destes fins. Essa tarefa fica sob a responsabilidade do governo, do corpo administrativo do Estado, que, por sua vez, está limitado pelo poder soberano do povo e poderá ser destituído e punido quando desrespeitar a vontade geral. Não é? Nós vimos hoje, por exemplo, no sistema representativo, uma série de absurdos, não é? Desde o fazer a cena da arminha, mostrar a cloroquina, né, para os seus asseclas de celebrados, ou o processo de corrupção generalizado, ou os acordos que se faz, vota isso, não vota aquilo. Não, eu livro a cara de um, condeno o outro. Quer dizer, esse processo, do ponto de vista do Rousseau, é nulo, porque ele está contrário à vontade geral. Se ele é contrário à vontade geral, não é? Esses membros do pacto têm o direito de se insurgir, não é? Porque está sendo uma agressão à vontade geral, aos princípios do pacto. Não é?